Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar te mostrando a como você consegue obter o total conhecimento da programação do seu cérebro e entender como é que ele funciona de uma vez por todas, porque uma vez entendendo isso, você conseguirá aprender melhor, reter mais informações, obter mais conhecimento e ainda conseguir estudar da maneira correta, aprender da melhor forma, porque se você não se comporta, se você não estuda, se você não procura entender como o teu cérebro trabalha, muito provavelmente você vai estar fazendo alguma coisa errada e que vai estar comprometendo o seu aprendizado. Portanto, entender a programação do seu cérebro é automaticamente aprender a ser uma pessoa mais inteligente. Então, bom, primeiro de tudo, você, vendo esse vídeo, certamente vai conseguir aprender melhor, vai conseguir reter mais informações, vai conseguir obter muito mais conhecimento em um curto espaço de tempo, e isso aqui vai te beneficiar em vários aspectos. Bom, a chave desse vídeo está justamente nisso. Uma vez que o bem mais escasso dos nossos dias atuais, o bem mais escasso do século XXI é a inteligência, você entendendo como é que seu cérebro funciona, você vai conseguir justamente essa habilidade que tantas pessoas querem, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Hoje o mercado de trabalho, ele não quer saber mais de diploma, não quer saber mais de mestrado, doutorado, título, o que é que seja. Ele quer saber se você consegue resolver demandas, resolver problemas com base no seu próprio raciocínio. E aí é justamente que vem a chave. Você precisa obter esse raciocínio, mas se todo mundo conseguisse isso, todo mundo seria competitivo no mercado de trabalho. Mas apenas algumas pessoas conseguem isso, e é justamente as que entendem a programação do seu cérebro. E justamente é com isso que você também vai conseguir aprender a estudar da maneira correta. Porque se eu preciso obter mais conhecimento, se eu preciso obter mais aprendizado, se eu quero aprender melhor, eu preciso estudar da maneira correta. E é aqui que a maioria das pessoas não entendem, porque a maioria das pessoas foram ensinadas de que estudar é assistir muitas aulas, de que estudar é fazer resumo, de que estudar é ler qualquer coisa. E foi justamente em toda essa cultura, em todo esse sistema que ensinou as pessoas a estudar da maneira errada, que hoje nós temos pessoas burras, certo? É por isso mesmo que hoje existem pessoas que não conseguem compreender nem sequer um texto, nem sequer um parágrafo, porque foram modelados, foram inseridos dentro de um ambiente em que o estudo errado foi totalmente promulgado. Um estudo que não se adequava, que não obedecia à programação do cérebro. E para que você entenda, a forma como o teu cérebro trabalha, você precisa entender que existem duas principais regiões dentro dele. Uma delas é o córtex cerebral e outra delas é o sistema límbico. Essas duas regiões aqui regem a maior parte do comportamento, da programação, do trabalho que acontece dentro de você. E de uma forma bem semelhante, de uma forma análoga a fins didáticos, o córtex cerebral e o sistema límbico, eles podem ser facilmente atrelados a um HD e a uma memória RAM. Da mesma forma que um computador, o nosso cérebro ele é composto por uma memória RAM e por um HD. Por um HD e por uma memória RAM. E quem é quem em cada um deles? Bom, o nosso córtex equivaleria ao nosso HD, enquanto o nosso sistema límbico equivaleria à nossa memória RAM. Para quem é inteirado na informática e nos computadores, sabe que cada uma dessas peças tem uma funcionalidade diferente. E elas são construídas de maneira totalmente diferente. O HD ele tem a função de armazenar informações, de guardar o máximo de informações possíveis. E é por isso que ele sempre tem uma conformação de muita memória. Então ele vai ter ali 500 GB a 1 TB. Enquanto a memória RAM ela tem a função dentro do computador de repassar informações, de repassar comandos, de transferir ações.
ações do usuário para o HD e, portanto, ela não precisa de muito armazenamento. Então é por isso que as memórias RAM elas giram em torno de 4 a 12 GB. Não tem por que existir memória RAM de 500 GB, de 1 TB, sendo que a função dela não é armazenar absolutamente nada, é apenas transmitir informações. Então, se eu sou um usuário de computador e teclo a letra E, a minha memória RAM ela vai transferir esse comando até o meu HD, para que essa informação seja salva e meu computador consiga executar o que eu mandei. Da mesma forma, o nosso sistema límbico, que é a nossa memória RAM, ele vai ser responsável por captar todas as informações que nós recebemos ao longo do dia e transferi-las para o córtex cerebral. Mas, assim como o computador, o nosso sistema límbico só é responsável por transmitir as informações e o nosso córtex tem a função de guardá-las. Portanto, pare para pensar em qual local você deve guardar o seu conhecimento, as suas informações. É claro que é no córtex cerebral. É claro que é naquele local que foi feito exclusivamente para guardar informações. E é por isso que você deve se atentar a isso aqui, a fixar o conhecimento na memória adequada. Você tem que fixar o conhecimento onde ele precisa estar. E é aqui que está a chave desse vídeo. Existem dois tipos de memórias, tá? A memória de longo prazo, que certamente, pelo contexto que eu já lhe dei, você já deve atrelar ao córtex cerebral e está totalmente correto. É na memória de longo prazo que nós desenvolvemos aquele conhecimento consolidado, aquele conhecimento forte, aquele conhecimento que fica por anos, por meses, por muito tempo na nossa vida, e ele vai estar justamente no córtex. E é esse tipo de conhecimento, é esse tipo de informação que necessita de um maior esforço para ser fixada, para ir para a memória de longo prazo. Enquanto isso, nós temos a memória de curto prazo localizada no nosso sistema límbico, na nossa memória RAM. E, como o contexto já diz, ela tem uma duração bem lenta. Ela não foi feita para armazenar, ela não foi feita para guardar durante muito tempo. E é justamente aqui que mora o processo de aprendizado. Por quê? Porque nós precisamos, ao máximo, minimizar a nossa memória de curto prazo e aumentar a nossa memória de longo prazo. O nosso conhecimento precisa estar justamente aqui, no nosso córtex, para que ele seja um conhecimento devidamente aproveitado pela gente. Bom, sabendo o grau de importância, sabendo que a memória de longo prazo tem um grau de importância muito maior, você deve estar se perguntando, certo, eu sei onde devo colocar meu conhecimento, mas como é que ele é transferido? Qual o intermediador de todo esse conhecimento? Como é que a minha informação que chega ali no meu dia está no meu sistema límbico, mas vai para o meu córtex? Quando é que isso acontece? E é justamente aqui, é no sono, pessoal. A transferência da memória de curto prazo para a memória de longo prazo está no sono. Então, quando você dorme, quando você tem uma noite de sono, todas as informações que você recebeu durante todo o seu dia, elas serão devidamente destinadas para o meu córtex. Mas não são todas, não são todas as informações que vão para lá. Porque se fosse todas, seria muito fácil. Se fosse todas, a gente teria milhares de gênios, milhares de autodidatas, milhares de pessoas com QI altamente elevados. Pessoas que iriam conseguir reter tudo o que elas ouviram durante o dia. Mas isso não é possível. O nosso cérebro tem um limite. E, certamente, nem todas as informações que a gente recebe no nosso dia serão devidamente transferidas para o meu córtex cerebral. E qual é o meio de filtração disso? Como é que o meu cérebro entende o que é que ele deve descartar e o que ele não deve? É justamente aqui, pessoal. O filtro principal é a minha carga emocional. Então, se eu escuto, se eu ouço, se eu vejo, se eu assisto algo, qualquer coisa que me deixou alegre, qualquer coisa que me deixou eufórico, ou triste, ou angustiado, eu certamente tenho uma maior probabilidade de reter aquilo no meu cérebro. Então, a carga emocional ela vai ser o principal filtro aqui. É por esse motivo, pessoal, que se eu assisto uma aula de 2 horas de geografia,
É muito mais fácil eu me lembrar da piada que o professor contou no meio da aula, aquela piada que é, é, qualquer professor, enfim, discente de uma instituição de ensino faz ali para quebrar o galho da aula, para deixar as pessoas mais atentas, mas é claro que é muito mais provável que eu vá me lembrar dessa piada do que do assunto da aula que teve 2 horas. E não faz muito sentido, né? Então, eu passei 2 horas vendo um assunto, mas uma piada de 10 segundos foi o que ficou no meu cérebro, foi o que eu consegui lembrar no outro dia. É até, de certa forma, paradoxal isso. E é justamente por isso, pessoal. É porque a minha carga emocional é o meu filtro que o meu cérebro utiliza para guardar aquela informação. Então, quando eu escuto, quando eu vejo, quando eu leio, quando eu estudo algo com indiferença, com tédio, com nenhuma emoção, eu tenho uma maior probabilidade de que aquilo ali seja descartado, de que aquilo ali vai para a minha lixeira. E é justamente isso. O meu cérebro ele vai dizer o que é importante ou não de acordo com a carga emocional. É claro também que existem técnicas que simulam essa carga emocional no meu cérebro. Eu acredito que aqui já é bem estabelecido que, por exemplo, a minha repetição, o ato de repetir uma mesma informação várias e várias vezes durante várias semanas é como se fosse uma carga emocional para o meu cérebro. É como se eu tivesse, eu estou lhe dando essa informação várias vezes porque eu quero que você veja que ela é importante para mim, que ela tem um significado para mim, que eu preciso fixar ela. Então o cérebro, de uma maneira sendo estimulado artificialmente, ele vai guardar essa informação. E é justamente durante esse vídeo que eu quero que você entenda a importância do sono. Você já deve ter ouvido aquela frase que sem sono você não vai conseguir aprender. Sem sono o seu conhecimento não vai conseguir ser devidamente consolidado. Eu sei que você já ouviu essa frase várias e várias vezes, mas ela não é um clichê, ela tem uma certa razão para ser dita e por ter ficado muito famosa. E é justamente por isso, porque o sono ele é o mediador. É no sono que a informação é transferida do sistema límbico, da minha memória RAM, da minha memória de curto prazo, para o meu córtex cerebral, para o meu HD, para a minha memória de longo prazo. E se eu não fixar, se eu não priorizar o meu córtex cerebral, eu estou jogando conhecimento fora. Eu posso estudar 2, 3, 4, 5 horas, mas se aquilo ali não for devidamente interpretado pelo meu cérebro como algo importante, eu vou estar jogando tudo aquilo fora. E agora que você entendeu como funciona o nosso cérebro, é claro que isso aqui está de uma maneira bem superficial, mas isso aqui é o básico para que você consiga entender tudo e consiga ficar mais inteligente e aprender da forma correta. Você já deve ter se perguntado durante esse vídeo se você estudou errado durante a vida inteira. Então, será que eu estudei errado durante toda a minha vida? Será que desde que eu nasci, eu estive dentro de um sistema que me ensinou a estudar da maneira inadequada, da maneira em que se priorizava a memória de curto prazo, o sistema límbico? E é claro que isso está correto. É claro que não é só uma intuição sua, porque eu também caí nessa armadilha, eu também estudei errado durante toda a minha vida, e eu só fui aprender a estudar da maneira correta na época de pré-vestibular. E isso não era para ser o adequado. Não era para as pessoas chegarem diante de uma prova que elas têm 8, 9 meses de preparação e só ali, nesse pouco lapso temporal, entenderem que existe uma maneira correta de estudar, que prioriza a consolidação do conhecimento. Então, você estudou durante a sua vida inteira? Muito provavelmente sim. Eu estudei errado durante toda a minha vida inteira e sei que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo passaram a vida inteira estudando da maneira errada. E se você chegou até aqui, você está diante do ponto mais importante dessa aula, que é entender que, sim, você muito provavelmente está errado e que há uma maneira de corrigir, há uma maneira de estudar corretamente. E para que você entenda isso, você deve se fazer
3 perguntas. Eu quero, na verdade, que você esteja apto a responder essas 3 perguntas para que você finalmente diga: não, agora eu mudei de rumo. Agora, de fato, eu estou estudando da maneira certa. Eu mudei todo esse meu ciclo vicioso e agora eu quero, de uma vez por todas, fixar o conhecimento, ser bem-sucedido nos meus estudos. E, por isso, você deve saber responder: quando estudar, quanto estudar e como estudar. Eu sei que existe agora uma maneira correta, mas eu preciso saber quando fazer ela, durante quanto tempo eu devo fazer ela e como eu devo fazer ela. E bom, para começo de conversa, o quando ele já está bem óbvio. E para ilustrar ele, eu vou trazer uma frase que já é muito famosa pelo professor Pierre, que no seu livro ele fala várias vezes: aula dada é aula estudada. Por que isso? Não só aula dada é aula estudada, mas podcast ouvido é podcast estudado, reunião participada é reunião estudada, livro lido é livro que precisa ser estudado. Por que eu estou falando isso? Porque qualquer conhecimento que chega até você, ou que você mesmo vai atrás, vai diretamente para o meu sistema límbico. Só que não é porque ele entrou no seu sistema límbico que ele será devidamente aproveitado. Então você precisa de alguma forma ativar o seu cérebro, mostrar para o seu cérebro de que aquilo que você recebeu vá para o seu córtex, para que ele interprete aquilo como importante e consiga deslocar para o local correto, senão vai para a lixeira. Então, aula dada é aula estudada. Por quê? Porque as informações que você recebeu numa aula, você precisa posteriormente mostrar para o seu cérebro que ela é importante. Portanto, se você estuda de manhã, se você vê a aula de manhã, você está fazendo uma única coisa: colocar teoria, colocar conteúdo no teu sistema límbico. Você não aprendeu, você não obteve conhecimento, você não estudou. Você só colocou aquilo na tua memória de curto prazo. Se você não fizer mais nada depois daquela aula, pode ter certeza que você vai acordar no outro dia se lembrando mais de nada. Vai se lembrar só da piada do professor que ele contou. Mas você não vai se lembrar mais de nada. Porque você precisa colocar no seu cérebro uma forma de mostrar que aquilo é importante. E aí, nem posso falar aqui, né, que vai ser o próximo tópico, mas você precisa, de uma certa maneira, esforçar o seu cérebro, trazer desconforto para o seu cérebro, para mostrar que aquele conhecimento não é inútil. Então, quando eu devo estudar? Logo após que você recebeu aquela informação. Assim que você recebeu o conhecimento, a teoria, vai estudar imediatamente. E que seja no menor espaço de tempo possível. E, muito importante, que não seja depois da sua primeira noite de sono. Como eu falei, é na tua noite de sono que o teu conhecimento ele vai ser devidamente consolidado. Ou seja, que a memória de curto prazo vai ver o que é importante ou não para ir para a memória de longo prazo. Então, se tu estudou algo e não fez nada com aquilo, tu vai dormir e no outro dia aquele conhecimento foi para a lixeira. Por quê? Porque tu não fez nada para tornar aquilo importante. Só que se tu viu a aula, se tu estudou depois com métodos ativos, com métodos de fixação, que eu vou estar falando posteriormente aqui nesse vídeo, com várias ferramentas que hoje existem, você certamente vai dormir tendo mostrado para o seu cérebro de que aquilo ali sim é útil, de que aquilo ali sim precisa ser conservado, e em vez de ele ir para a lixeira, ele vai para o córtex. Portanto, aula dada é aula estudada, pessoal. Não deixe para um dia depois, não deixe para 2 dias depois. Isso não é benéfico em nenhum sentido, em nenhuma ocasião, e você deve estudar assim que receber a informação. Portanto, se você estuda de manhã, tenho que tirar até o estudo de manhã, porque você não estuda. Se você vê teoria pela manhã, estude ela à tarde. Se você vê teoria à tarde, estude pela noite. Se você estuda pela noite, faça o máximo para que você durma 40 minutos, 1 hora a mais, mas não durma sem ter estudado aquele assunto. Porque você não vai jogar na lixeira uma coisa que você demorou 2, 3 horas para ser adquirida. É até uma perda de tempo. É até engraçado falando nesse tópico, mas as pessoas sempre dizem:
Certo, então eu vou deixar para outro dia, porque no outro dia eu vou ter mais tempo, é mais corrido. Mas se você deixar para outro dia, muito provavelmente tu vai ter que voltar na teoria que tu viu no dia anterior. Então, em vez de você estar economizando um tempo, você está desperdiçando tempo. Você está consumindo mais tempo, porque você vai ter que perder tempo com a teoria que você viu no dia anterior. E isso não é para acontecer, é para você aproveitar ao máximo aquele conhecimento que você recebeu no mesmo dia. Bom, sabendo quando eu devo estudar e, certamente, depois da informação e antes da sua noite de sono, você deve estar apto a responder o quanto eu devo estudar. Quanto você, estudante, deve se debruçar nos livros. E essa pergunta aqui é extremamente individual. Nesse vídeo você não vai receber uma resposta definitiva, porque eu sempre digo o quanto é pessoal. E as pessoas têm que entender que cada uma delas funcionam individualmente, possui limites individuais, possui comportamentos diferentes e no estudo ela vai notar que isso é mais verdade do que mentira. Certas pessoas conseguem estudar 2 horas, outras 3, outras 4, outras 8 horas por dia, outras desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Então você precisa entender que esse quanto é extremamente pessoal. Então, aqui vai ter que ser uma jornada de autoconhecimento, uma autorreflexão que você vai ter que fazer de si mesmo para saber responder. Eu gosto de estudar 1, 2 horas, eu gosto de estudar 8 horas. Eu tenho tempo para 8 horas? Se eu não tiver, então vou ter que estudar 4. Que horário eu gosto de estudar? Então, o quanto é bem pessoal. Mas quando a gente fala dessa questão de tempo, né, de temporal, é inevitável falar sobre as técnicas que hoje existem. E não deixamos de mencionar o Pomodoro. O Pomodoro, ele é aquela técnica em que você estuda 50 minutos, 1 hora e descansa ali 10 a 20 minutos, sem celular, sem nada, só fazendo exercício, ou tocando música, ou caminhando, enfim. É uma técnica que é sim fundamentada na ciência, tem embasamento científico, uma vez que ela não seria tão difundida e não teria a quantidade de artigos que hoje existem falando do Pomodoro se ela não tivesse nenhuma veracidade, nenhuma comprovação prática. E funciona, Pomodoro funciona, mas você precisa até mesmo entender se você consegue se adaptar a isso. Porque tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não gostam dessa certa rigidez e preferem estudar 1 a 2 horas e no momento que elas se sentirem cansadas, elas irão descansar. E eu até dou um certo tipo de razão para essas pessoas, porque o Pomodoro, em alguns casos, pode até mesmo ser prejudicial. Por exemplo, uma pessoa que é do curso de exatas, né, que exige muita conta, exige muito raciocínio, ela está diante de um problema, de uma questão, e pode ser que durante a resolução desse problema ela tenha que pausar porque acabou a sessão dela de estudos de 50 minutos. E aí? Será que o Pomodoro ajudou ou trouxe malefícios para essa pessoa? Certamente trouxe malefícios, não era para ela ter parado no problema, era para ela ter continuado a fazê-lo até conseguir achar a resolução e descansar no momento que ela achasse que fosse apropriado. Então, para alguns casos, essas técnicas de fragmentação de tempo podem não ser tão interessantes. Mas se você acha que isso é bom para você, eu lhe aconselho a testar. Até porque o Pomodoro ele tem embasamento e ele é muito elogiado para as pessoas que estão começando na jornada de estudos e querem, de certa forma, obter uma certa constância. Tá? Então, o quanto... Lembre-se, é individual. Aqui mesmo você tem que fazer uma autorreflexão, tem que se autoconhecer e tem que saber o que é melhor para você de acordo com o que você aguenta. E o bom desse quanto é que em questão de uma semana, né, vamos dizer, em questão de uma semana, você já tem o discernimento necessário para saber o quanto você aguenta. Tá? Em uma semana é o suficiente para você ter o discernimento e saber, não, eu consigo tantas horas. Não, eu consigo aumentar esse total de horas ao longo dos meus estudos. Eu estudo 1 hora agora, mas eu sei que eu consigo 2, eu consigo 3, e enfim.
certo? O quanto é individual. Mas saiba que você não pode ficar no conforto. Se você nota que você consegue estudar 8 horas, eu não vou estudar 2. Se você vê que consegue estudar 4 horas, eu não vou estudar 1. Você tem que encontrar o limiar entre o máximo que você aguenta, o máximo que é produtivo e o máximo que você julga ser adequado para passar nos concursos. E eu vou te dizer, tem gente que passa nos concursos com 4 horas, outras que passam com 8 horas. Mas ninguém, pessoal, ninguém passou nos concursos estudando meia hora por dia, 1 hora por dia. E aí a gente tem que falar sério, porque, de fato, estudar 1 hora por dia não é o suficiente para você, de certa forma, bater um edital, resolver questões. 1 hora por dia não é o suficiente. Então, encontre o limiar entre o que você acha que aguenta, entre o que você vê que consegue, de acordo com um amplo discernimento de 1 semana, e o que é necessário para que você estude de maneira produtiva, estude de maneira eficiente e consiga bater o edital, fazer questões, consolidar aquele conhecimento, porque, bom, se for demais e você não aguentar, você sabe que tem que diminuir, mas você também não pode diminuir ao máximo. Então, assim, encontre o limiar e veja o que é melhor para você. Respondido quando e quanto você deve estudar, você agora está se perguntando como eu devo fazer isso. Bom, eu sei que eu devo estudar depois da aula, eu sei que a questão do tempo é praticamente individual, tá? E eu também não posso pegar leve comigo mesmo, eu também tenho que ser cruel comigo mesmo. Mas como? Eu estou ali sentado na cadeira, de frente para a minha mesa, e eu quero saber o que é que eu faço com esse amontoado de informações que tem no meu livro, que tem na minha apostila, que tem na minha videoaula que eu acabei de assistir. Então, como fazer isso? E bom, no como, pessoal, nós podemos separar 2 principais termos: o estudo passivo e o estudo ativo. O estudo passivo, pessoal, é aquele que eu já falei até no início do vídeo, mas se você não é tão inteirado nesse campo dos estudos, deve até ter notado que eu não falei dele diretamente, mas citei ele várias vezes. O estudo passivo, pessoal, é o estudo errado, é o estudo que a gente fez durante a vida inteira, é o estudo que a gente foi devidamente modelado a praticar desde a nossa infância. É aquele estudo que a gente só lê, é aquele estudo que a gente só passa o olho, que a gente não decide passar por um desconforto, passar por um certo esforço. E é o estudo que devidamente vai colocar o conhecimento no teu sistema límbico e que vai durar no máximo 24 horas. E o estudo ativo é aquele que deve ser priorizado, é aquele que deve ser devidamente praticado. É o estudo correto que eu falei desde o início desse vídeo. É o estudo que vai mostrar para o teu cérebro que aquele conhecimento é importante, que aquele conhecimento deve ir para o córtex, que deve ficar consolidado durante anos até o fim da sua vida. E bom, eu diria que hoje, no século XXI, com essa expansão absurda das IAs, o conhecimento ficou cada vez mais fácil de ser adquirido e consolidado, porque hoje existem centenas, pessoal, centenas de técnicas para que você implemente o estudo ativo, né? Bem antes mesmo, tá? E até no mundo dos concursos, a gente sabe que as questões são os principais meios para que você implemente o estudo ativo, tá? Então, quando a gente fala de concurso público, de Enem, de qualquer avaliação desse gênero, as questões ali é o básico, tá? É o básico bem feito que vai estar funcionando como uma forma de consolidar o conhecimento. Mas é claro que nem todo mundo aqui estuda para concurso. Nem todo mundo aqui pode encontrar um banco de questões com o assunto que ele leu num livro gringo holandês, por exemplo. E é justamente aqui que surgem as ferramentas que existem nos dias atuais. As ferramentas que tão ajudaram as pessoas que querem aplicar o estudo ativo. Aqui eu trouxe apenas algumas a título de curiosidade,
não só ferramenta, mas também um método aqui, mas saiba que isso aqui é um mundo. Eu poderia gravar um vídeo exclusivamente sobre todas as ferramentas que hoje existem e tudo o que você pode fazer com elas. Então, a medida prática, tá? Vamos falar aqui de um exemplo prático. Você acabou de estudar História do Egito, tá? E a História do Egito tem vários nuances, tem vários aspectos, e você se deteve no tópico da economia do Egito. Então, não existe banco de questões, por exemplo, onde você pode pegar questões de economia do Egito. Isso é bem anormal. Mas você vai tornar esse conhecimento que você leu, que você viu numa videoaula, que você ouviu no podcast, em algo ativo. Então, eu vou tentar ao máximo trazer desconforto, trazer esforço para o meu cérebro e mostrar para ele que a economia do Egito, que os tópicos que estão dentro da história do Egito, eles são importantes, que eles devem ir, sim, para o meu córtex. Então, por exemplo, eu vou pegar um Anki, né, um aplicativo de flashcards, e vou dizer para ele fazer flashcards com a economia do Egito. Vou utilizá-lo para fazer vários cartões rápidos sobre aspectos da economia do Egito. Eu vou para o meu Gemini, eu vou para a minha IA do Google e vou pedir para que ela crie questões, para que ela faça perguntas, para que ela faça um quiz, para que ela faça um mapa mental, onde eu vá destrinchando cada tópico da economia do Egito. Eu vou para a minha técnica Feldman e vou basicamente tentar explicar como era a economia do Egito para uma criança. Né? E aqui tem uma fundamentação muito importante, porque até você conseguir sintetizar o conhecimento para uma criança, você precisou obter um amplo conhecimento daquilo. Você precisou, basicamente, entender aquilo tão a fundo que você consegue pegar o que é complexo e explicar de forma simples para uma pessoa, para uma criança que ainda está se desenvolvendo cognitivamente. Eu vou, por exemplo, fingir que eu sou um professor e explicar para os meus alunos o que foi a economia do Egito. E não só isso, tá? Isso aqui seria o depois que você leu a economia do Egito, mas eu posso fazer até mesmo técnicas de estudo ativas durante a minha própria leitura. Então eu vou pegar o livro de história, que eu estou ali devidamente com ele, e eu vou grifar, eu vou circular palavras-chave, eu vou repetir em voz alta, eu vou pegar uma folha em branco e ir anotando do lado todas as palavras-chave que eu ver durante o parágrafo, que de certa forma essas palavras vão me trazer certas ideias à medida que eu for lendo. Eu vou fazer um esquemazinho no papel em branco e esse papel em branco vai conter apenas pontos-chaves, e esses pontos-chaves eles irão me trazer as ideias que eu estudei quando eu for ler uma semana, 2 semanas depois. Então, assim, pessoal, existem muitas formas de você priorizar o estudo ativo, de você tornar o seu estudo cada vez mais desconfortável, tá? Entenda, se aquilo ali não for desconfortável, você certamente não está fazendo isso da maneira correta. Se você está estudando algo, se você está fazendo alguma coisa, se você está lendo alguma coisa e vê que aquilo está confortável demais, saiba que esse conhecimento ele não vai ser devidamente armazenado no local correto. Então é justamente aí que mora todo o raciocínio desse vídeo. Você precisa priorizar o local correto. Você não pode dar margem, você não pode vacilar, cara. Você não pode brincar com seu tempo. Porque se eu acho que uma leitura rápida, se eu acho que um vídeo em 2x ele vai economizar meu tempo, pelo contrário, ele está lhe fazendo perder tempo. Porque aí tu vai ter que escutar, tu vai ter que ler 2 vezes, 3 vezes, para que aquilo ali fique consolidado. Sendo que você podia ativamente ver aquilo da maneira adequada e fixar. Então é justamente isso, pessoal. É justamente essa a programação do seu cérebro, a forma como o teu cérebro funciona. E é obedecendo a ela, e aí é que vem a resposta a
as minhas primeiras teses do início desse vídeo, e é respondendo a ela, a programação do seu cérebro, é obedecendo a ela que você vai conseguir aprender melhor. Então, imagine, pessoal, como é que deve ser um estudo de uma pessoa que não tem o conhecimento disso. Por que muitas pessoas passaram anos e anos no cursinho? Ou demoram muito para progredir em um determinado concurso? Possivelmente elas estão fazendo alguma coisa errada e não sabem. E eu queria ter visto um vídeo desse antes de qualquer vestibular que eu fosse prestar, pessoal. Não só de vestibular, mas assim, dentro da faculdade. Qualquer pessoa queria na faculdade uma orientação de como é que tu pode pegar toda aquela teoria que você recebe com as aulas e fixar. Porque você tinha as questões antes, na época do vestibular, mas agora na faculdade você não tem. Você precisa aprender a estudar ativamente aquele monte de teoria. E eu queria de fato ter um vídeo desse, tá? E você, tendo visto a programação do seu cérebro, tendo entendido como é que ela funciona, eu te falo com sombra de garantia que você está na frente de muita gente. Você está na frente dos seus concorrentes. Você está na frente de qualquer pessoa que não sabe que você precisa priorizar a memória de longo prazo ao invés da memória de curto prazo. E bom, pessoal, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado e saiba que toda a fundamentação, tudo dele, veio a partir do livro Aprendendo a Inteligência do professor Pierre. Para quem não sabe, o professor Pierre era um palestrante, ele já é falecido, mas ele é um professor extremamente especializado na área das neurociências, da neuroplasticidade, em método de estudo, em técnica, e todo esse vídeo aqui foi modelado no primeiro capítulo do livro dele. Então, se você quiser obter o conhecimento na íntegra, o link para o livro dele vai estar aqui na descrição. Você não vai estar só aprendendo as coisas que eu falei nesse vídeo de forma mais aprofundada, mas também ajudando o nosso canal a se manter. Portanto, se você quiser ser uma pessoa mais inteligente, o link para você adquirir o livro vai estar aqui na descrição. E bom, pessoal, o vídeo vai ficando até aqui. Eu espero de coração que você tenha gostado. Se você gostou aqui das ideias, não esqueça de comentar aqui embaixo qualquer informação, qualquer tópico que você queira abordar. Eu certamente vou estar lhe respondendo. E é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Agradeço de coração a quem ficou até o final e até a próxima.